Bom, pessoal, hoje vou falar uma coisa interessante, pelo menos para mim, espero que seja para você também. E como já falei em alguns vídeos atrás sobre nomes novos para técnicas antigas, eu vou falar de ancova blindada. E isso está dentro da cienciologia ou da conscienciologia, tá? É um aspecto assim complexo. Já começa pelo nome, né? Ancova blindada. O que facilita aí de entendimento é a blindagem. Dá para você desconfiar do que seja, né? De algo, de alguma coisa, de alguém. Mas na questão de conscienciologia, ela entra, vamos dizer assim, uma espécie de ritual que você tem que cumprir assim, legal, bonitinho, porque senão não vai funcionar. Então eu vou parar aqui, vou continuar a questão de ancova blindada na coisa que é mais popular, vamos dizer assim, mais fácil, mais entendimento, sem o tal ritual, porque sem o ritual, no caso da cienciologia, não vai fazer efeito, segundo eles lá. Não estou falando mal, não estou criticando. A gente para analisar as coisas, né? É como se fosse assim, né? Uma casa dividida em duas. Cada um fala uma língua diferente, mas eles estão falando a mesma coisa. Só que você tem que entender o que aquele outro está falando, daquela língua, e para você poder, vamos dizer assim, ter o conhecimento e viver bem, sem crítica. Porque no caso dessas palavras novas para técnicas antigas, pelo menos a mim faz buscar, né? Mas, mais uma vez, quando estou buscando, eu percorri um caminho sem necessidade. E quando chega lá no final, eu falei, poxa, mas isso é aquilo lá. E do que eu estou falando e do que eu vou falar agora, tá? Aí vocês tiram a conclusão. Embora acredito que eu venha dizer aqui, comparar, a conclusão vamos dizer assim, enfeitar o pavão dentro de um estudo profundo, com nomes bonitos, e você sentir um tal, né? Falar de uma coisa, no caso em outra língua, em outra terminologia, aí tu, pá, é o cara. Mas, ancova blindada é aquilo que talvez quem for o estudante de radiestesia, o praticante de radiestesia, tem que saber disso. Pelo amor de Deus, ele tem que saber. Se ele não souber, ele pelo menos tem que conter aquilo sem saber que é isso, né? Porque faz parte da proteção do radiestesista, faz parte da limpeza do ambiente, da consagração do pêndulo, da descontaminação do pêndulo, essas coisas todas. O não radiestesista é uma pessoa, vamos dizer assim, normal. É bom também ter esse conhecimento. E não é o que eu estou falando. Estou falando assim, geralmente, o quarto de uma pessoa é o local onde a pessoa fica mais tempo, nem que seja dormindo. Então, esse ambiente, ele tem que estar o mais limpo e blindado possível, para você poder relaxar do dia de trabalho,
né? Para ter bons sonhos, não ter pesadelos, você não ter uma viagem astral fora do seu corpo, desmembrado, ir para lugares de baixa vibração, de orgia, e até ser encaminhado escravamente para uns lugares escuros, e ter essas coisas, né? Assim, negativo. Então, o seu quarto tem que estar blindado. No sentido que, claro, ele tem que estar blindado na limpeza material, que seria tirar, sabe aquelas fotos de gente que morreu, estava negativo, fala do seu tataravô, ele pode ser muito querido, mas tira do quarto. Sabe aquela boneca que não se usa mais, né, já há mais de 40 anos, e é um enfeite bonito, é uma boneca especial, mas tira ela dali. São objetos que atraem coisas ruins, né? E também aquele relógio parado, né? Sem trabalhar, não tem conserto, lá do seu tataravô, também não é bom estar ali como enfeite, né? Ou seja, distrai-se seu quarto. Eu estou falando de quarto, mas, por exemplo, se você aí fizer a conta onde você passa mais tempo, de repente você passa mais tempo na cozinha ou na sala. Então, vamos dizer aqui, traduzindo, filtrando, você está fazendo uma alcova blindada no seu quarto. Para na hora de você dormir bem. Outras coisas também, aquele armário cheio de roupa, de sapato que você não usa, de 500 peças você só usa a mesma, uma ou duas, no máximo 3 peças, você tem que renovar aquela energia para se blindar. Se blindar porque é uso pessoal e também da energia do quarto. Então, mesmo que seu quarto seja arrumadinho, bonitinho, sem enfeite, sem perepepé, você tem que mexer com a energia, tirar aquela energia estagnada e renovar. Seja renovar pegando roupa velha, jogando fora, ou doando, ou botando no brechó para ganhar um dinheirinho, né? Ou se não tem muita coisa, ou mesmo que tenha muita coisa, você tem que tirar, dar um movimento, né? Do tirar e botar na cama para arrumar o quarto. Aquele cantinho ali, que tem mais ou menos alguma coisa ali, né? Um tripé de roupa, um penduricado de roupa, chega ali, mexe nele. Esse fato, ó, de mexer para lá e mexer para cá, já muda a energia. Feng Shui fala sobre isso. Mas aí eu vou entrar no terceiro aspecto da mesma coisa. Vamos tirar Feng Shui disso aí? Eu só fiz né, tô falando que as coisas se repetem, mas com nome pomposo. Não, mais uma vez, repito, não estou falando mal, não estou criticando. Eu estou falando que é como assim, né? Você vai numa festa cheia de pessoas intelectuais e você tem que ter o mínimo de conhecimento para poder manter aquele papo legal. Né? Não ficar, sei, porra, não vai fluir e vai tirar a piada, né? Pô, o cara não sabe nada. Porque aquela história de você não estar entendendo e estar dizendo sei, se o cara fizer uma pergunta cabeluda ali, ele te pega, né? Eu acho que é pior do que você não ir. Não ir. Não é verdade? É disso que eu estou falando. Então é cultura, informação. Para não chegar em tal legal, porra, esse cara é demais. Pô, ele tem um tal lá de alcova blindada, ele fala de cienciologia, de conhecimento de planos de outras dimensões, ele fala de cienciologia, cara é demais. E eu sou um cara de menos. Eu sou, vamos dizer assim, o tradutor dessa história toda, né? Ou então você passaria a ser assim, o tradutor, ó, isso que ele está falando, é isso que ele está dizendo.
Aí vai depender assim do seu ego, né? E voltando aí nessa questão de blindar, né? Você vai estar blindando a sua casa. Do tipo, como falei, se você passar mais tempo na cozinha, sua cozinha está arrumadinha, bonitinha, mas aquela lata de lixo que está ali, tira, que não é legal. É contaminação espiritual. Não só pela sujeira em si, fisicamente, mas pelo lado espiritual. Né? Não se deve ter a lata do lixo dentro da cozinha. Geralmente fica fora. Aí o fora vai depender de cada caso um caso. As gavetas que estão lá arrumadinhos, talheres, pano de prato, por mais que use, tenta sempre aquela gaveta que está mais paradona, né? Aquele armário debaixo da pia que as panelas estão mais paradona. Meu, porque pelo menos aí 15 dias você faz uma limpeza, né? Então, energia circulando. Vocês já repararam que como é a maré, como funciona a maré? Já vou entrar em uma outra terminologia aqui. A maré é um refluxo de vai e vem e forma a onda. Aquela onda, quando se forma, ela tem ali a formação de um prana, uma energia vital, que é muito bom você tomar um banho de mar, justamente por causa desse prana, né? O próprio onda do mar está movimentando aquela energia e botando ela mais ativa e positiva, tanto que é que alguém quando vai tomar um banho de mar sai dali renovado, né? Mais leve, coisa e tal. Quer dizer, o próprio mar está trabalhando nessa sua, sem você saber, na sua blindagem, ou seja, ele, através do prana, ele está te limpando. Evidentemente, o mar é salgado, que ajuda a você, o sal ter um poder muito grande de proteção, de purificação, e renovando aquela energia que não é a mesma sempre. É um local bem blindado, e tanto que se faz muito trabalho à beira-mar. Certo? Quer dizer, eu estou falando que já entrou uma outra terminologia que é o prana, né? Que é a formação da onda do mar se quebrando, como também a queda da cachoeira forma um prana. Por isso que esses lugares são excelentes para descarregar, relaxar, né? E você se blindar, porque você, né? As energias pesadas, elas têm que ter afinidade. Se você está com uma energia baixa, uma frequência baixa, vai ser mais fácil de entrar essa comunicação, essa vibração. Então, banho de cachoeira, banho de mar, faz quebrar essa frequência, essa vibração. Você sai dessa sintonia e vai para uma sintonia maior, onde uma energia pesada, não vai te atingir, né? Diferentemente de uma lagoa, de tomar um banho de uma lagoa. Pode ver que lagoa é mais paradona, é mais tranquilo. Não vou dizer que ela não tem o seu poder. Tem, mas aquilo, né? É parado. Talvez a paisagem seja boa, tranquila, legal. Mas ela é como a sua casa. Parada, e se não mexer ali, em vez de fazer o bem, faz mal. Tem gente que vai fazer uma trilha numa floresta para se sentir bem ali dentro da natureza, mas não faz tão bem assim não. Eu já entrei numa floresta que a vibração não foi boa. Ali, talvez seja porque eu entrei num local que era mais despacho de macumba ali. Talvez. Então, geralmente a gente faz uma caminhada ecológica e a gente se sente bem. É um anti-estresse. Mas tem local que a gente entra que é estranho. Você às vezes sai pior do que entrou. Alguma coisa estranha. E você não vai matutar ali. Poxa, que foi? O que tem naquela floresta? Mas se você sentir isso e começar a raciocinar, a buscar o que aconteceu, você pode encontrar o que eu encontrei, né? Muita descarga de despacho de macumba. Possa ser um local que tenha
havido um crime, o local onde que as pessoas se reúnem para usar drogas. Preste atenção nessa questão, né? Outra coisa também, dentro da Ancova blindada, o radiestesista, ele tem que ter o cantinho dele lá de trabalho, seja em casa ou no consultório, fora de casa, ele tem que estar com aquele ambiente limpo. Aí o ambiente limpo vem através, não ter entulhos, movimentar, né? Ou troca de maca de um lugar, a mesa de lugar, vai trocando, vai harmonizando, né? Troca os quadros, né? Acende incensos, pensamentos sempre positivos, música para o ambiente. Ele está se blindando ali, porque quando vai fazer uma radiestesia, dependendo do assunto, dependendo do cliente, as pessoas só procuram quando o bicho está pegando. Ninguém procura médico quando está bem de saúde. E ninguém vai procurar um radiestesista quando está tudo bem, para saber qual é e o que é isso, que balança e por que balança, e vai estudar aquilo ali, não. As pessoas vêm porque naquela forma, né? Já tentei de tudo e eu vou experimentar essa tal de radiestesia para me curar, para resolver o problema que eu tenho. Então já vem com aquele peso que vai descarregar ali. Se o ambiente não estiver preparado, vai ter uma influência negativa espiritual ali, né? Que você vai, o radiestesista, ele vai invocar uma energia X, dependendo assim da intenção daquela ajuda, ele vai atrair energias positivas boas. Mas se ele for gracioso, se ele tiver com umas segundas intenções negativas, ele vai atrair energias negativas que vai se afinar com ele e vai trazer problema para ele e para o ambiente dele. E ele, de repente, não vai saber, e as coisas vão começar a dar mal, ele não vai saber por quê. O corpo dele também tem que estar protegido. Seja lá que ele tome um banho de mar, que ele tome um banho de cachoeira, que ele tome um banho de erva, que ele tome um banho de essência, né? Meditação. Isso que é, no caso, a Ancova blindada. Você trabalhar com frequência igual, positiva. No dia que você estiver negativo, você não trabalha, principalmente como radiestesista. Porque se a tua frequência não está boa, a frequência que você trabalha que é alta, que tem que ser alta para te ajudar, não vai te alcançar. Você vai atrair o quê? Energia baixa, que vai bagunçar o teu coreto. Nesse dia, vão te enganar, vai dar informação errada. Se você não for aquele cara, peraí, tem alguma coisa errada, isso aí não pode ser isso, tem alguma coisa errada e você, opa, vou parar por aqui. Se você for daquela de não, o cliente pagou, tem que dar alguma coisa para ele, o problema é dele, eu faço a minha parte, aí vai, né, começar aquela história que aquele espírito vai, aquela energia vai ficar ali negativa e vai atormentar ele, a vida dele, e depois vai dizer assim, poxa, bem que me falaram que esse tal de radiestesia é problemático, faz mal ao radiestesista, faz mal a quem começa a lidar com isso. E é porque não sabe disso, porque não está blindado com isso. Frequência com a mesma frequência. Como no caso você, vamos dizer assim, se livrar de um obsessor. Aquele obsessor que você passou por uma encruzilhada, se afinou contigo e te segue, para ver qual é a tua. Ou aquele obsessor que te acompanha desde séculos para se vingar de você. Aquele obsessor que foi carinhosamente mandado por terceiro para ferrar com a sua vida através de um pedido de feitiçaria. Como você vai resolver se livrar disso? A igreja não vai resolver. Principalmente lá com o padreco. Pastor, já tenho as minhas dúvidas, porque nem todos são sangue. Estão ali puramente para ajudar suas ovelhas, né? Muitos estão ali
com a intenção de outras coisas, especialmente financeira. Centro espírita é paliativo, porque, vamos dizer, a pessoa está se sentindo mal, vai procurar um centro espírita, ou foi aconselhada ela procurar um centro espírita, porque está sentindo pesado, estranho. Tudo bem, aí ela vai no centro espírita, escuta uma palestra, já aquela palestra serve para você, e para o espírito está te seguindo, perturbando, que ele toma uma consciência. Outros ainda insistem. Aí você vai no tratamento fazer uma desobsessão. Ou seja, afastar, tirar aquele espírito que está te obsidiando. Porque de repente ele se afinou contigo quando você passou ali na esquina, ou numa encruzilhada. Então, no momento dessa, vamos dizer assim, doutrinação da desobsessão, que você vai elucidar o espírito, o que ele está fazendo acompanhando você, e de repente ele nem tem consciência que desencarnou. Para ele ainda está no mesmo plano. E como lá você de repente passou lá pensando nos seus problemas, e ele tem os mesmos problemas, de repente foi atrás de você, porque achou você bonitinho, bonitinha, se afinou com a sua energia, você é igual a ele está afim de uma amizade. Ele vai ser esclarecido nesse ponto. Segue o caminho? Segue o caminho, tudo bem. Mas aquele que for assim, de perturbador secular, o vingativo, que ultimamente eles não falam mais em vingança, não. Eu vim aqui para me vingar dele. Não, eles agora falam que quer fazer justiça com as próprias mãos. Certo? Aí, dependendo do tratamento, afasta ele vai, vamos dizer, convidado, ser encaminhado para um lado espiritual onde tem uma terapia, vai chegar lá do outro lado, lá, ele vai ser esclarecido, né? Vai ver quem está com a razão, quem não está, vai trabalhar na linha do perdão e pode ficar pelo livre-arbítrio, além do livre-arbítrio. Como não pode ficar? Aí que mora o perigo, porque o cara que sai lá, Santo Espírita, né? Até de uma igreja mesmo, levinho, solto, estou me sentindo melhor, que beleza, ele vai sentir isso, essa leveza por 2, 3 dias. Porque, principalmente se o cidadão chegou, não quero ficar aqui, eu vou atrás daquele cara que ele tem conta para ajustar comigo. Ele pode voltar mais irado do que o que estava, por ter sido, vamos dizer assim, né, não grato, por ele não ter conseguido o objetivo, porque vai encontrar assim uma força maior, e ele pode vir, no caso, mais irado, e aquele mal que você sentia passa a ser pequeno em relação do pior que possa vir a acontecer. Ele só vai te achar também através de feitiçaria, a entidade que for direcionada, o obsessor que está direcionado, vai te achar durante a sua frequência, sintonia. Se a tua sintonia estiver alta, ele não te acha, porque a dele é baixa. Mas se a sua sintonia estiver baixa, você não se livra dessa situação, nem nessa encarnação, nem na outra, até que uma bela encarnação você tiver assim uma consciência pronta. Aquela consciência pronta que você sabe lidar com isso. É isso, eu vou passar a meditar mais, eu vou passar a orar mais, eu vou passar a fazer mais caridade, eu vou melhorando a minha vibração. Estou automaticamente me blindando. Vai ser ruim de te catar, a não ser que somos mortais. Não estamos aqui a passeio, nós temos alguma coisa a reparar, consertar, melhorar. E a gente se estressa no dia a dia, e nesse momento de estresse passa a ser que a gente abaixa um pouco, um tanto, nossa vibração. É onde o cidadão, te peguei, porque eu sabia que você ia cair. Você não estava pensando que era quem? São Francisco de Assis, meu amigo. Se deu mal, te peguei. Mas eu te peguei naquela assim, poxa, caramba, eu abaixei, você vai de consciência pronta, né? Poxa, eu estou sentindo mal, já sei que pisei na bola, e você sai daquilo ali. Então a tua
se livra. Não também estou falando mal do centro espírita. O centro espírita ajuda, mas você tem que se ajudar, porque não adianta você ser centro espírita, a igreja, se você não modificar. Você fica santo lá dentro e peste aqui fora. O cidadão sabe que você vai entrar, ele fica lá fora te esperando. Você vai sair, a mesma porcaria, e não se livra isso nunca. Até um dia você entrar santo, sair santo, se manter santo. Então, cara, me cansei desse cara. É o que você vai se livrar. Não pense que eu vou entrar numa igreja, que eu vou entrar no centro espírita, eles vão cuidar de mim, e eu não vou fazer nada, eu vou para a praia pescar, tomar cerveja. Não, já vi muitos casos que é assim, né? O cara vai a centro espírita fazer desobsessão o ano inteiro. Mas quando chega o carnaval, ele vai brincar o carnaval. E ele sabe que o carnaval, as energias pesadas estão soltas. Abre-se a porta do inferno e vamos que vamos. Que ele possa pular o carnaval? Pule. Mas ele tem que estar com a consciência pronta. Ele sabe com quem tem que brincar, porque se ele for fustigado, ele está bem melhor do que aqueles que vai naquela de se acabar, né? O mundo vai acabar amanhã, esse carnaval vai ser o último, e eu quero me acabar. Aí ele vai assim, olha, se eu pegar uma pururuca aqui, eu chego lá na semana que vem, no Centro Espírita, eles tiram as pururucas. Quer dizer, né? Entra 10, sai 9, fica 1. Aí eu peguei mais 20, são 21. Eu vou lá, tiro 15. E eu vou, tiro, né? Até um dia, quando a sua consciência estiver mais própria, porra, tem alguma coisa errada. Eu não vou me livrar disso nunca. Vou passar minha vida toda no centro espírita? Não. Culpa sua, porque tem muita gente que não frequenta centro espírita, que não vai à igreja, não isso, nem aquilo. Ele sabe de tudo isso, sabe como se curar e tudo mais. E essa questão de blindagem é tão importante porque possamos chegar num ponto que, vamos dizer, você está namorando, você, bem ou mal, tem uma turma atrás de você da pesada espiritualmente falando. Essa turma da pesada, você vai namorar com uma pessoinha que também tem a turma da pesada dela espiritualmente falando. Aí, sabe aquela história? Meu santo não cruzou com o dela. Ou, na verdade, os obsessores não cruzou com o obsessor dela, esse namoro não vai vingar. No início é amor para lá, chamequinho para cá, tão apaixonado, a vibração é maior, não é maior? Então, eles, como a sua vibração subiu, eles não vão conseguir atingir, e esse namoro, noivado, vai vingar. Mas talvez não vingue no casamento, para o casamento. Porque dependendo da situação, se do lado de lá, da noivinha, ela sofreu, vamos dizer assim, uma praga do tipo, se você não casar comigo, não casa com mais ninguém, então no dia do casamento dela, o marido, o noivo, não vai. Vai bater um seio, um quê dele, tipo de arrependimento, eu acho que não é isso bem que eu queria, eu acho que não é essa mulher da minha vida, minha cara metade, ele não vai. Ela fica lá no altar. Outra, dependendo da situação, o noivinho, eu estou falando noivo, com noiva, mas pode ser o contrário, né? O noivo pode estar lá no altar esperando e a noiva não vai. A noiva foi querer fazer assim, uma entrada triunfal, chegando de helicóptero, e pegou aquela serra safada e sem vergonha, cheia de nuvem preta, que o piloto ali não está vendo nada, e quando ele vai pensar assim, poxa, esse helicóptero não é para esse tipo de clima, de tempo, eu vou dar a volta para nós irmos num outro com condição melhor. Nesse que faz a volta,
bum, se choca lá com uma montanha da vida, né? E a noiva morre. Ou o noivo morre. Eu só tô, né? Poxa, aí para a noiva ou para o noivo vai ser aquela assim, que maldição está na minha vida. Existe pessoa nessa fase aí. Na hora de casar, não consegue casar. E esse é o fator. Não tem a blindagem suficiente, a harmonia é péssima e tudo mais, outras coisas que tem que ser estudada e através de maldição, de conjuros e etc. Mas vamos passar por uma fase feliz que eles conseguem casar. Então no início é tudo lindo e maravilhoso porque estão na vibração alta. Mas o dia a dia é fogo, é pesado, é cruel, né? Seu dia todo. Antes você não ficava o dia inteiro com a pessoa. Mas agora você vai ficar o dia inteiro com a pessoa. Aí começa as picuinhas. E nessas picuinhas vai abaixando, e que chegou no nível deles, pum, aí lá na frente vai dar um divórcio, vai dar uma separação, e se não der, um feminicídio. Isso é muito sério, é muito importante, né? Essa questão de vibração, sintonia, proteção, parece que não, mas a resposta da maioria dos problemas, que a pessoa não consegue ganhar no emprego, né? que não consegue melhorar de vida, que arrasta aquela vida negativa até o final de sua vida, está, claro, dentre outros, essa bagagem. E você precisa, no caso, ter essa blindagem, principalmente se você é uma cartomante, sabe disso, né? Um pai de santo, um radiestesista, quem for mexer nessa questão holística. É sabido. Mas tem um que sabe, mas não leva fé, tem outro que não sabe, não quer saber. Cada um tem o seu cada um e as respostas vêm a esse nível. Certo? Inclusive até também para charlatões, né? Que trabalham nessa área só para extorquir dinheiro. Chatagista, né? Eles se dão mal com aquela energia toda negativa, porque uma hora a própria energia que ele está alimentando, que está fazendo sucesso, que está uma maravilha, vai ou trair. Né? Aí vai pegar uma pessoinha lá que descobriu que o cara não é nada, não é ninguém, é um charlatão, e vai denunciar ele vai em cana. Agora é claro que aqui, né, o cara vai em cana, é um crime. Principalmente se ele tiver ficha limpa, foi a primeira tentativa de golpe, ele vai ficar solto e vai fazer tudo de novo. Aquela história que eu falo, a pessoa quer fazer um trabalho, chega no cara, pô, me ajuda, aí começa lá com, por exemplo, R$300. Aí não deu certo, não deu certo porque isso deu aquilo, pô, você fez errado com a pessoa, vamos fazer de novo, agora tem que fazer mais R$1.000. Sabe aquela história que vai aumentando o valor, mas o resultado não aparece? Até ter triste momento de você raspar toda a sua conta, o cara recebe lá tipo 27 mil, 30 mil, que não aconteceu nada. O ponto que a pessoa chega de dar 27 mil e sempre tem um problema, e você encosta o cara na parede, o cara, vamos resolver isso, não porque a entidade está dizendo que está me atrapalhando, porque essa questão que eu peguei de você não está fazendo, eu tenho que resolver isso, eu não estou conseguindo mais fazer trabalho nenhum, ou seja, passa o problema dele para você. Então, para eu me acertar aqui, me afinar com a minha entidade de novo, que foi uma coisa assim que você fez tudo errado, que não sei o que, você tem que me dar um valor X para a gente liquidar com essa situação e acabar com essa história de vez. Tome cuidado, porque essa ancova aí está precisando de alguma coisa. Então, quanto a isso, eu traduzi,
né? Está traduzido aí o que é uma alcova blindada através dos banhos, através da meditação, da reza, de bons pensamentos, né? Isso e aquilo. Agora eu vou falar um pouquinho, só para você agora comparar e pesar, de uma alcova blindada à linha de Cienciologia ou de Conscienciologia, que aí é aquilo que eu falei no início, passa a ser uma questão ritualística. Você tem que fazer sempre. Já esse negócio tem que fazer, obrigação já, porque ou você se programa muito bem programado na sua vida, porque por ser ritual, tem dia e horário para você fazer. Vamos dizer que um dia você tem que fazer, por exemplo, 7 horas da noite, você está num engarrafamento, está dando 15 para as 7, você não chegou em casa, e aí como é que faz? Perdeu uma, até que tem um refresco, né? Mas você perder duas, não adianta dar desculpa, mas pode ser que seja na linha do psicológico, né? Isso vale muito também para o pessoal aí que faz evangelho no lar. Olha aí, ó o paralelo. O evangelho do lar também tem essa questão, pelo menos quando é passado desta forma, ritualista. Você tem que escolher um dia, um horário, e evidentemente aquele dia que você vai tirar, é aquele dia que você está livre, aquela hora que você está livre, não vai ter um programa bom na TV para você ver, né? Não vai ter uma festa, você vai respeitar aquilo ali. A desculpa que, para ter esse efeito, você tem que ter esse ritual. Agora, a desculpa que pode dar, estou preso no engarrafamento, aí você mentalmente tem que dizer, ó, pessoal, eu sinto muito, não vou poder estar aí esse horário, eu vou fazer amanhã, ou vou fazer semana que vem. Passa. Mas se repetir 1, 2, 3 vezes, a tal da egrégore não se forma. Então, se você quer fazer uma alcova blindada na sua casa, sabe aquele vizinho que vive brigando, é barulho o dia inteiro, e bebe, grita e bate e tal? Você não vai conseguir expulsar ele, não. Você não vai conseguir afastar ele, ou seja, os protetores do lar não vão conseguir eliminar esse tipo de coisa porque você não demonstrou firmeza. Você não vingou por causa, talvez, disciplina sua, né? Ou não acertou alguma coisa aí. Sabe aquele vizinho que bota rádio alto o dia inteiro? No caso, o evangelho do lar vai fazer com esse cara, passa a diminuir ou escutar música mais baixo. Mas se não fizer efeito, porque furou, tem uma brecha nessa tua blindagem. Alguma coisa não vingou. Mais uma comparação com essa questão. Na questão aí da Cienciologia, Conscienciologia, você tem que fazer o ritual também, no caso do seu armário, você tem que marcar dia e hora para fazer uma faxina no seu quarto. É você mexer nas roupas que não estão usando, dar um movimento dela, como falei. É você limpar o quarto fisicamente. É você mudar as coisas de lugares. E também isso tem que estar dentro desse ritual. Porque se falhar... eu escutei um troço esquisito de um maluco aí e o cara é doido mesmo. Não acontece nada. A culpa não é do cara doido, não. A culpa ou da sua falta de disciplina, ou você não ficou sabendo que tem essa disciplina. Ou então, vou ver qual é. Então, não, eu prefiro que é mais chique essa tal de Cienciologia, da contabilidade, eu sou top, eu vou fazer e não consegue. Né? Mas tem um que diz que está conseguindo, está tudo bem, está tomando sarrafo lá fora, mas está naquela linha de maravilha. Quer dizer, tem para tudo. Mas a verdade, quando você tem e precisa, principalmente, repito, quem trabalha nessa parte mística,
Se não tiver, vai ter problema. Ó, vou falar de mim, radiestesia. Você faz uma radiestesia em tal lugar. Se aqui em tal lugar, por acaso, não tiver blindado o suficiente, vai dar um resultado. Um resultado dentro do desconforto. Mas aí acontece alguma coisa que eu fiquei, para assim, ué, mas o que deu errado aqui? Aí bate aquela ideia, vou fazer de novo em outro lugar. Aquele outro lugar está mais blindado, você vai ver que, opa, deu uma diferença aqui. Aí você, claro, que vai fazer aquela pergunta, né? Tu tá ligadão? O que aconteceu para lá dar um resultado e aqui dar outro mais positivo? Vai ter a resposta. É que lá estava contaminado. Certo, pessoal? Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Mais uma vez eu venho falar sobre técnicas com nomes pomposos que parecem ser novas, mas são antigas, que ganharam uma vestimenta nova. Não estou falando mal disso. Quem quiser estudar isso já sabe como pesquisar, né? Cienciologia, conscienciologia, que vai que a linha é grande, a linha é mais interessante do que essa, né? Você vai trabalhar com a consciência, com a mente, é uma coisa muito importante. Você ter uma mente pronta é bom para tudo, que aí você não vai precisar, no caso, uma hora você vai descobrir, poxa, por que eu não estou indo mais à igreja? Por que eu preciso e agora eu não preciso mais ir da igreja? Por que eu vou no centro espírita e já colhi tudo do centro espírita que eu queria? Eu vi coisas que não era para ver, que eu não acreditava, e para eu não perder a fé, para não virar ateu, eu vou criar essa informação, esse aprendizado só para mim, e vou ter minha consciência mais do que, né? Pronta para ter uma consciência plena. Você vai começar, né, a sair fora desse ninho. Aí as coisas já começam a mudar. Você já começa a ver, olha só o que está acontecendo lá de negativo, é golpe, olha, tem gente que, tem certa igreja aí, eu teria vergonha e sairia daquela igreja. O que acontece, você imagina ser um pastor. Tem tanta história, você vai contar aqui duas para finalizar. O cara dá o sermão dele, dá lá a fala dele, a pregação dele. Quando acabar, ele pega o celular, pega o aplicativo e vai se encontrar com garotões. Vai ter orgia com garotões. Isso é até pessoal, né? Isso quando vaza, porque outros também que vem com aquela história, né, do dízimo da fé. E que, né, para você conseguir, vamos dizer assim, uma cura, ou melhorar a sua vida, né, a sua oferta não pode ser menos que R$ 1.500. Charlatão. Aí você vai dizer assim, isso acontece da igreja do outro, na minha isso não acontece. Pare e pense, cara, Jesus formou uma igreja? Você realmente precisa de uma igreja? Se você não precisa de uma igreja, você ainda está vazio dentro de você. Você não tem nada dentro de religiosidade. Você tem só uma camada externa. Então você tem a religião, mas não tem a religiosidade, que é muito diferente. Entende? Mesma coisa você para o centro espírita, onde você entra assim, né, com o coração, com a alma, para ser entregue, achando que você está entrando no lugar onde todo mundo fez a reforma íntima, aquele palestrante, poxa, eu quero ser igual a ele, eu quero, né, conseguir o ponto que ele chegou, e eu quero melhorar, fazer a tal da reforma íntima, mas o cara que está pregando lá, também é uma coisa lá, e na rua ele te encontra e tem que te ver. Finge que não te viu, e ele, ó, lá eu falo uma coisa, aqui na rua eu faço outra. Aquele colega médium, que é chefe da seção de descarrego, de desobsessão, ele lá é uma coisa.
na rua, cruz, credo. O cara tem uma obsessão em cima dele de mulher, o cara é mulherengo. É uma atrás da outra. Tem outros que vão lá para arrumar namorada. Ou arrumar uma ficante lá, ou sei lá, pega uma mulher e vai morar junto com ela. Enjoa, joga fora, vai lá pegar, dá em cima mesmo, dá em cima. Como o outro lado também vem com aquela intenção, poxa, eu vou lá no centro de justiça, sabe lá se eu vou arrumar um médico bonitinho, com dinheiro, não sei o quê. Quer dizer, aí, ó a afinidade, ó a vibração, né? E que quando você chega lá com o coração limpo, porra, peraí, aquela ali, aquela colega, aquele irmão, tá nesse centro espírita aqui, mas é grossa, estúpida, ríspida. E lá vai no outro centro espírita, faz feitiçaria para fechar a casa onde ela trabalha. Que a outra não dá bola porque a entidade fala e é orgulhosa, ela não quer saber da espiritualidade, ela faz o que quer, e se a espiritualidade não fazer isso, e ela fica doente, não vai fazer, é tudo carapaça. Aí você, poxa, você tem condição? Ah, sim, cara, tem uma saída muito boa. Faz o seguinte, cara, vai trabalhar no centro espírita para servir Jesus. Cria-se uma bolha em você e não preste atenção no que está acontecendo no centro espírita. Mas aí tá, geralmente a gente, quando quer melhorar, a gente não pode se contaminar mais do que já está contaminado. Você vai para se limpar, mas dependendo da pessoa, se ela não conseguir entrar nessa bolha para descontaminar e trabalhar e seguir, ela pode ter o risco de sair pior do que entrou. Ela pode ser altamente influenciada. Ou então ela pode ver o negócio ficar em choque, que vai embora. Virou bagunça total. Isso não acontece só para quem está trabalhando lá dentro, não. A assistência também já percebeu que quando vai lá para assistir uma palestra, dado o momento, a dona do centro espírita morreu e está escutando uma briga lá de médico que quer a função dela para ela e começa aquela briga de disputa de cargo. Aí o cara que vai para se consultar, para fazer um tratamento, fica horrorizado com aquilo, não fico aqui não. De espiritualidade não tem nada, tem de materialidade. Então, gente, vamos nos blindar de pensamentos negativos. Sabe aquele rádiozinho que o dia inteiro toca notícia de doer, e toca o terror, e você diz assim, eu estou escutando, mas não estou ouvindo. O meu subconsciente não absorve isso não, mas amanhã você vai ter que sair, fazer uma viagem, aí você fica, ai meu Deus, para tal lugar, eu não sei se eu vou de táxi, se eu vou de Uber, porque o cara pode me agarrar. Aí eu não sei se eu vou de ônibus, porque pode ter assalto. Eu não sei se pegar um ônibus lá dentro da rodoviária, eu vou ter uma viagem tranquila, segura, principalmente à noite. Mas se eu pegar um avião, eu não sei se o avião vai cair. Eu não sei se eu vou passar mal. Eu não sei, olha só. Influência de ondas, no caso do rádio. Televisão é a mesma coisa, desgraça em cima, desgraça. Parece que não, mas está mexendo contigo. Isso pode refletir até também no seu sonho, né? Principalmente se você debate muito quando dorme inquieto, né? Tem aquela síndrome da perna que não para quieta, balançante, tem uma ansiedade aí, você está descarregando com alguma coisa que você não pode descarregar durante o dia, o seu subconsciente se segura, mas ele extravasa à noite. E está arriscado você, à noite, pegar no pescoço de alguém e matar. Então, gente, reflita, estude, pesquisa. Eu estou deixando essa postagem hoje como um aviso, como um despertar, e o ideal é vocês procurarem se aprofundar mais nesse assunto. Principalmente, repito, se você é um radiestesista, ou pretende ser, ou está iniciando, certo? É muita coisa? Tem mais coisa? Tem, sobre o assunto, esse sim e outros tantos de que um radiestesista tem que saber para quem está chegando agora. Porém, dá para você filtrar e absorver, e as próprias experiências vão dizer isso.
eu vou fazer uma rastresia em tal lugar. Prepara o tal lugar. Veja o nível dessa rastresia. Depois vai fazer em outro lugar. Veja o nível da rastresia. Até pelo te dizer aonde vai ser esse lugar, qual o melhor do lugar, o que está faltando fazer ou deixar de fazer naquele lugar. E você está se blindando com isso, mas não só na anestesia, com o seu dia a dia, porque tem uma energia braba lá fora, principalmente agora nos finais da transformação planetária, que vai ficar mais pesada e você tem que estar na boa, senão vai te atingir e você não vai ter blindagem que segure a tua onda. Tô certo, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.